é o 100%. Aqui nós temos um exemplo, tá? Só que aqui nós vamos fazer a organização, tá? Dessa distribuição de frequência, tá ok? A partir desses dados brutos. Então aqui são dados os scores brutos obtidos no teste de desempenho escolar feito por 27 participantes de uma pesquisa que cursaram a segunda série do ensino fundamental. Então, olhem bem, 7, 18, aqui são os scores, tá? São como notas, tá? Atribuídas aí, 111, 25, 101 e assim por diante, tá? Então, nós temos 27, tá? Dados brutos aqui, nesse conjunto dos dados brutos, 27 elementos, tá? Então, primeira coisa, quando nós temos uma tabela nessa forma, tá? Nós temos aí esses dados aqui, tá? Todos desorganizados, estão distribuídos aleatoriamente, nós vamos ter que organizar esses dados em uma ordem, tá? Essa ordem é um rol, tá? Ele pode ser organizado em ordem crescente, ou então, até em alguns casos, em ordem decrescente. Nesse caso, nós vamos fazer a organização em ordem crescente. Então, o rol, tá? Essa organização tem que ser feita minuciosamente, tá? Com bastante atenção, para não repetir algum número a mais aí, acrescentar algum número, ou às vezes faltar algum número também nessa distribuição. Aí fica complicado para nós localizarmos, tá? Então nós temos 7, depois o próximo número seria o 17, o 18, 25, tá? E assim por diante, até chegar ao maior valor aqui, que é 117, tá ok? Ele se encontra até aqui, né? Nessa posição aqui, nos dados brutos. Então, para nós podermos organizar essa distribuição de frequência, tá? Nós temos que organizar a tabela, tá? Essa tabela em uma distribuição, agrupando os dados em faixas, tá ok? E essas faixas recebem um nome genérico de classes. Então, neste caso, o número de classes K, tá ok? Ele deve ser aproximadamente igual à raiz quadrada do tamanho da amostra, representada por N, tá? Então, N é a quantidade de elementos da amostra, e K é o número de classes, ou também nós podemos dizer o número de linhas, tá? Que vai compor a tabela de distribuição de frequência, tá ok? Então, olhem bem, K é igual à raiz quadrada de N. Então, para uma amostra, por exemplo, que nós estávamos calculando anteriormente, que tem 27 elementos, então nós vamos extrair a raiz quadrada de 27. Daqui nós obtemos que K é aproximadamente igual a 5,2. Como deu 5,2, então nós podemos fazer uma distribuição de frequência com 5 ou 6 classes. Tá? 5, então tem uma tabela com 5 linhas, ou pode fazer uma tabela com 6 linhas. Então, primeiro, nós vamos calcular a amplitude total, tá? Que é a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de dados. Então, lá nos dados que nós temos aqui, tá? 117 é o maior valor, tá? É o x máximo. E o 7 seria com o x mínimo, que é o menor valor. Então, a amplitude total que nós temos aí vai ser 117 menos 7, que é igual a 110. Tá? Em seguida, nós vamos calcular a amplitude de classe, dividindo-se a amplitude pelo total de número de classes. Aqui foi escolhido, tá, o K como 5. Nós utilizamos 5. Então, como a amplitude total é 110, então nós vamos dividir 110 por 5. Vai dar 22. Poderia também fazer a divisão, tá, por 6. Não estaria errado. Também aí vai ser uma tabela diferente, tá? Mas os dados continuam sendo corretos, o procedimento de cálculo. Então, a segunda classe, por exemplo, tá? Ela vai de 29 a 29 mais 22.
Então, para nós calcularmos os limites de cada uma das classes, esses limites de classe são esses intervalos aqui, ó. Estão vendo? Então, olhem bem, começa com x mínimo, que é o menor valor da distribuição, e acrescentamos a amplitude de classe. Olhem bem, ó, 20. Então, aqui, como nós temos 7, vai ser 7 mais 22, tá? 7 mais 22, que vai dar 29. De 7 até 29, tá? Lembrando que o 29 não é incluso, tá? Ó, esse traço aqui significa que inclui apenas o 7. É a notação de intervalo, tá? É um intervalo fechado à esquerda, tá ok? Então, quando ele está fechado à esquerda, significa que o número 7, nesse caso aqui, tá? Que está aqui à esquerda, ele é incluso nessa distribuição aqui, tá ok? E o 29 não, vai até 28, por exemplo, mas o 29 já não vai ser incluso, tá ok? Então, olhem bem, nós vamos lá nos dados que estão aqui no rol e nós temos que contar os valores que vão até 29, tá? Ou melhor dizendo, até 28. Então, olhem bem, 7 mais os 17, nós temos 1, 2, 3, 4, aqui já não entra, tá? Então, nós temos apenas esses 4 valores aqui, ó. Então, por isso que nós colocamos 4 aqui na frequência. De 29 a 51, por que 29 a 51? Nós somamos a amplitude de classe, tá? Que a segunda classe é essa. Então, nós pegamos o limite inferior aqui, ó. O limite superior da primeira classe, ele vem como o limite inferior da segunda, tá? E somamos 22, que vai dar 51. Então, nós vamos contar agora de 29, agora vai incluir 29, até 51. Se voltarmos aqui nessa distribuição, de 29, 25 já está, tá? Na primeira. Então, de 29, temos o 34, ó. Então, nós temos 1, 2, tá? Aqui já passou. Não entra, tá? Então, é apenas o número 34, ok? Porque o próximo número deveria ser o 51 e 75 já é maior. Então, só temos apenas um elemento. De 51 a 73, se nós contarmos lá na tabela, lá no rol, tá? Nós vamos ver que não existe nenhum número entre 51 e 73. De 73 a 95, encontram-se 6 elementos, tá? E de 95 até 117, encontramos 16 elementos. Lembrando-se que aqui nós vamos fazendo aquela soma da amplitude de classe, tá? A amplitude de classe é o tamanho desse intervalo, tá? Em todas as classes são todos iguais, ok? Iguais a 22, que nós temos aqui. Agora, nós podemos também construir aquela tabela, tá? A tabela de distribuição de frequência que nós fizemos aqui, mas nós podemos, além de utilizar a regra da raiz, tá? Da raiz quadrada, existe a fórmula de Sturges, tá? Essa fórmula de Sturges é utilizada para calcular o número de classes, tá? Então, além de utilizar a raiz quadrada de n, nós podemos calcular o k através desta fórmula aqui, ó. Então, k é aproximadamente igual a 1 mais 3,22 vezes o logaritmo de n na base 10, tá ok? Então, olhe bem, aqui tem bibliografias que eles utilizam aqui como uma aproximação de 3,3, tá? E tem bibliografias que traz como 3,22. Nós vamos utilizar aqui, nesse caso, como 3,22. Então, no exemplo, por exemplo, aqui, para n igual a 27, que nós utilizamos lá, que encontramos o valor de 5,2 quando extraímos a raiz quadrada, tá? Aqui, nesse caso, não vai fugir muito do valor, tá? Nós vamos aplicar o logaritmo aí, a regra de Sturges, ou a regra do logaritmo, tá ok? Então, olhe bem, k é aproximadamente igual a 1 mais 3,22 vezes o logaritmo do tamanho da amostra, que é 27, tá? Então, isso vai ser aproximadamente igual a 1 mais 3,22 vezes o logaritmo de 27, se nós calcularmos, tá? Na calculadora vai chegar a 1,4314, tá ok? Fazemos aqui a multiplicação e somamos 1, nós vamos chegar que k é aproximadamente igual a 5,6. Então, olhe bem, o k situa-se ainda
entre 5 e 6. Então, nós podemos fazer uma distribuição de frequência com 5 classes, ou então fazer uma distribuição de frequências com 6 classes, tá? E a distribuição já foi feita aí, tá? Nesse slide aqui. Então, aplicando isso aí com 5 classes, tá? Nós chegamos aí nesse valor aqui, ok? E assim, nós temos aí um exercício número 3. Isso aqui é para efeitos aí de treino, tá ok? É dada uma tabela de distribuição de frequências que apresenta os pesos em quilogramas de recém-nascidos vivos. Calcule as frequências relativa, acumulada e relativa acumulada e relativa acumulada, tá? B. Qual é a porcentagem de recém-nascidos com menos de 3 kg? E C. Quantos têm menos de 2 kg? Então, aqui está a tabela de distribuição de frequência já elaborada, tá? E aqui nós temos que calcular, tá? Utilizando aqueles acréscimos de novas colunas aí, abrir uma coluna para frequência relativa, uma coluna para frequência acumulada e uma coluna para frequência relativa acumulada. E a partir dessas tabelas, dessas colunas, nós podemos aí identificar a porcentagem, tá, desses recém-nascidos com menos de 3 kg, tá ok? E a quantidade de recém-nascidos com menos de 2 kg. E assim nós encerramos mais uma aula de estatística e análise dimensional.